Vamos mergulhar de cabeça nessa história. Hoje o nosso foco recai sobre uma figura literalmente magnética, uma das mais complexas da música brasileira. Estamos falando de uma artista com uma trajetória marcada por uma beleza estonteante, um talento vocal indiscutível e uma capacidade de interpretação que, sem exagero, redefiniu toda uma era. Imagina só, nascida na alta sociedade, casada com um membro da dinastia bilionária dos Matarazzo, e ela simplesmente chocou a elite ao largar tudo isso pela arte. O que torna essa nossa exploração tão cativante é observar não apenas esse brilhantismo técnico impecável, mas essa faceta intensamente rebelde que sempre acompanhou a obra dela. A ideia aqui é mapear direitinho como uma presença tão forte e dramática conseguiu navegar pelas águas de dois estilos musicais fundamentais, fazendo uma transição simplesmente magistral entre o samba-canção e a bossa nova ali nas décadas de 50 e 60. É uma jornada e tanto sobre adaptação, sobre evolução e, acima de tudo, sobre sofisticação musical. Para entender a verdadeira magnitude dessa artista, a gente precisa voltar um pouco ao início e observar o impacto da presença dela. Logo de cara, a gente se depara com o título que imortalizou, A Intérprete do Olhar. E nossa, o peso histórico desse título é imenso. Aquela voz grave, inconfundível, era uma voz que exigia a atenção absoluta de quem estivesse ouvindo. Havia uma presença de palco que muita gente descrevia como desafiadora, sabe? E intensamente autêntica. No começo da carreira, essas interpretações dramáticas não eram apenas cantadas. Elas eram encenadas através da voz e da expressão. A música era o veículo perfeito para o drama profundo, para os temas de desamor. E aquele olhar penetrante complementava o tom profundo da voz de um jeito que criava uma atmosfera de emoção tão crua, tão verdadeira, que cativava imediatamente. Ela era uma verdadeira força da natureza no palco. E aqui a gente chega no ponto central, no grande gancho da nossa análise. Existe um paradoxo absolutamente fascinante nessa história toda. Pensa bem, como é que uma voz tão famosa por carregar aquele peso do coração partido, aquela melancolia toda, conseguiu se transformar num dos pilares de uma música incrivelmente moderna, contida e leve? Exatamente aí que a genialidade artística da Maysa se revela. Essa figura, super conhecida pelo peso emocional e por uma rebeldia nata, conseguiu servir de ponte, uma ponte graciosa e vital entre duas eras musicais incrivelmente distintas no Brasil. Entender essa dinâmica é essencial para a gente compreender como a própria música brasileira amadureceu e se modernizou na virada da década de 50 para de 60. Foi um momento de abandonar os excessos instrumentais, mas sem perder de jeito nenhum aquela alma apaixonada. Mas, para a gente apreciar plenamente essa transformação, é preciso primeiro definir o ponto de partida do repertório dela, o tal do desamor. Lá na raiz do samba-canção, o desamor não era só um sentimento passageiro de tristeza, uma fossa qualquer. Era uma densidade emocional profunda, quase palpável, que exigia da cantora uma entrega total. E nos absolutos da melancolia, como a icônica Meu Mundo Cai, confirmam que o sucesso inicial dela estava intrinsecamente ligado a essas interpretações dramáticas, de dor, de uma melancolia bem aguda. Era uma intensidade que praticamente definia a identidade artística original dela. A entrega era avassaladora, consolidando as raízes dela num estilo que valorizava muito a exposição visceral dos sentimentos. E foi exatamente essa base que serviu de fundação para toda a evolução que viria depois. Isso ilustra de forma brilhante a transformação que começou a tomar forma. É um contraste em tanto. De um lado, a gente tem essa densidade emocional toda, super pesada do samba-canção. Do outro, começa a surgir a luz, aquele violão sincopado, o lirismo da bossa nova, uma roupagem sonora completamente diferente. Mas o que os registros históricos mostram pra gente é que a adoção desse novo estilo não significou de forma alguma que ela apagou o passado. Muito pelo contrário. Ao encontrar na bossa nova uma nova forma de expressão, a interpretação dela se tornou mais contida, mais rítmica e, claro, visivelmente mais moderna. Essa nova forma de cantar exigia um outro fôlego, mas aquele núcleo emocional e aquela sofisticação inerente, esses permaneceram perfeitamente intactos. Na prática, a forma como tudo isso se constrói resulta numa verdadeira síntese moderna. A sofisticação, que sempre foi, sem dúvida, a grande marca registrada dessa artista, continuou ali, firme e forte, guiando cada nota. É muito importante entender que a transição para a bossa nova nunca foi um abandono daquela identidade rebelde e dramática que o grande público já adorava. Na verdade, foi uma mistura magistral. A grande proeza foi justamente a capacidade de unir a leveza, a síncope e o lirismo da bossa com aquela densidade emocional trazida dos tempos do samba-canção. O resultado? Um som de bossa nova que ganhava um peso lírico maduro, profundo. Algo que literalmente tirou o gênero daquela caixinha de música de juventude descompromissada e o elevou a um patamar inédito de complexidade existencial. E tem um contraste muito fascinante dentro do próprio movimento da bossa nova.
Quando a gente relembra os fundadores desse estilo, a memória vai direto para a clássica batida do João Gilberto, né? Aquele estilo rítmico, super minimalista, contido ali no violão. Só que a contribuição da Maissa trouxe um elemento completamente distinto para o jogo. Diferente dessa batida mais técnica e intimista, ela adicionou uma elegância aristocrática que refletia a própria vivência dela na alta sociedade. A presença dela no movimento não era só vocal, era performática, era intensamente visual. Ela inseriu no movimento uma aura de sofisticação mundial, uma postura cosmopolita que ia muito além da harmonia musical, enriquecendo a bossa nova com um glamour simplesmente deslumbrante. E é absolutamente crucial entender como essa postura a posicionou como uma ponte vital na nossa cultura musical. A dinâmica que se formou entre ela e os jovens fundadores da Bossa Nova é fascinante. Porque pensa bem, ao contrário da grande maioria daqueles compositores que estavam só começando, tocando suas inovações ali baixinho em pequenos apartamentos, ela já era uma estrela colossal. Ela já tinha uma base de fãs gigantesca consolidada lá no samba-canção. Então, quando uma figura dessa magnitude decide abraçar uma estética nova, acontece uma coisa mágica. A validação imediata. A voz dela legitimou o novo som perante os críticos mais conservadores e, claro, perante a imensa indústria fonográfica. Ela provou de uma vez por todas que a bossa nova não era só uma modinha passageira de jovens da Zona Sul. E as provas irrefutáveis dessa influência gigantesca estão registradas na discografia dela. Ela foi uma das primeiras vozes verdadeiramente consagradas a gravar obras de compositores que logo se tornariam os grandes pilares da bossa nova, como Roberto Menescal e o Ronaldo Boscoli. Ao emprestar aquela interpretação única, super dramática, para canções que virariam hinos absolutos como O Barquinho, ela pegou um estilo que antes pertencia a um nicho super seleto da Zona Sul carioca e jogou diretamente para as massas. Numa época em que o movimento precisava desesperadamente de tração, o endosso e a gravação por parte de uma intérprete desse calibre aceleraram absurdamente a popularidade da bossa nova nas rádios de todo o país. Foi um verdadeiro divisor de águas. O legado dessa síntese extraordinária continua super vivo até hoje. Fica muito claro que essa capacidade de unir emoções tão densas com uma estética musical leve e moderna não apenas revolucionou a forma de interpretar naquela época, mas deixou uma marca permanente na nossa cultura. Compreender a trajetória dela é, no fim das contas, um convite para revisitar toda essa discografia com um olhar fresco sobre o seu imenso impacto. E isso nos deixa com uma provocação final, para a gente refletir sobre o cenário musical de agora. Como é que os artistas contemporâneos conseguem alcançar hoje esse mesmo equilíbrio tão delicado, entre uma rebeldia intensa e crua e uma elegância puramente cosmopolita? A reflexão fica em aberto. Até a nossa próxima análise.